comemoram hoje, 4 de julho, o dia da independência do país. Mas a Casa Branca, Joe Biden, tenta acalmar os democratas depois de perder feio o debate contra Donald Trump na semana passada. Biden vem sendo pressionado por aliados para desistir da candidatura e ceder seu lugar para a vice-presidente Kamala Harris. A gente conversa agora com um mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Groningen, na Alemanha, e analista de política externa, Urian Fancelli. Bem-vindo, Urian. Oi, Cazé. Boa tarde. Um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Biden já declarou que segue na disputa presidencial, fez telefonema lá pro pessoal da campanha dele, falou bastante, tudo, mas com toda essa pressão em cima dele para desistir, será que é verdade esse bilhete mesmo? Será que ele vai continuar ou em dado momento vai sair fora? É a pergunta de $1 milhão, né? Ele não cumpriu com aquela única função que ele tinha nesse debate, que era comprovar que ele conseguia começar e terminar uma frase. Então, a partir de 12 minutos do debate, ele já começou a tropeçar, então começou a se confundir, deu umas travadas, e apesar dos argumentos técnicos que ele usou durante esse debate serem melhores do que o Donald Trump, no sentido de que todas as respostas que o Trump dava às perguntas dos mediadores eram sempre ou inventando uma informação ou culpando os imigrantes por tudo. Então, em relação à segurança, até mesmo ao sistema de saúde norte-americano, tudo era culpa dos imigrantes, né? E sem nenhum tipo de embasamento por trás. Nesse aspecto, o Biden foi melhor. Só que, ao não cumprir com a sua única função, com o seu único objetivo, ele legitima, de certa maneira, aquela conversa do Donald Trump de que ele não está apto ao cargo. E uma pessoa que não está apta a ter um bom desempenho em um debate, que não consegue mostrar energia, vigor, também não está apta a governar o país. É isso que tem sido a preocupação dos democratas, que aí, com um efeito dominó, já começaram a falar publicamente. Em primeiro momento isso não aconteceu. Em primeiro momento eles se uniram ali atrás do Joe Biden, mas algumas pessoas já com cargos eletivos, alguns deputados, começaram já a se pronunciar pedindo essa renúncia, a renúncia à candidatura. Então, a gente vai ter que observar nos próximos dias, nas próximas semanas, e eu acredito que uma possível virada de página pode acontecer após aquela entrevista do Joe Biden, que vai ao ar amanhã à noite, por uma emissora norte-americana, no qual ele vai tentar movimentar a base e conseguir de volta um apoio da população, mostrando que consegue ter um bom desempenho. Foi constrangedor, né? Até mesmo a gente fica triste assim pela pessoa não conseguir terminar uma frase, como você mesmo falou. Bom, por outro lado, Trump vem enfrentando ao longo desse ano todo pelo menos 9 processos judiciais, mas deve conseguir adiar os julgamentos criminais para depois das eleições, né? Como é que isso pode afetar a candidatura dele? Você acha que alguns desses processos, eventualmente, caso ele venha a vencer, poderiam impedi-lo de exercer a presidência? Não, inclusive, a leitura da sentença dele por aquele caso do Hush Money, né, em Nova York, que ele pagou aquela atriz pornô, isso foi adiado em algumas semanas, então inicialmente iria acontecer nos próximos dias, não vai mais, o que, dependendo da gravidade do que for essa sentença, visto que uma sentença aí de prisão em relação à percepção pública é muito mais grave do que algo, né? Se tiver alguma prisão domiciliar ou se tiver algum tipo de restrição de mobilidade para pedir autorização para ir para outros estados. Então, isso poderia sim afetar, porém, isso foi adiado para as próximas semanas. Eu vejo que os processos, pelo fato da maior parte irem aí a julgamento ou a partir do ano que vem, ou no final do ano, depois das eleições, isso acaba não afetando. Por outro lado, Cazé, tem algo que pode dar um peso ainda maior, e por isso que é tão importante, na minha visão também, de que o Joe Biden desista, é aquela recente decisão da Suprema Corte Americana de dar imunidade a um presidente da República enquanto ele cometer algo durante o exercício do cargo. Então, o termo que tem sido utilizado para falar do Donald Trump, ou que para atribuir essa decisão, seria de que ele teria um poder de um monarca, o que é muito preocupante e que mostra que, com isso, né, além daquelas ameaças tradicionais que o Trump representa,
tanto ao sistema eleitoral norte-americano, porque ele, assim como Jair Bolsonaro fazia no Brasil, ele questionava a confiabilidade do sistema em relação ao ataque do Capitólio também. Então, a tudo isso que já trazia uma insegurança, o fato do Trump poder voltar e voltar com uma imunidade nesse próprio cargo torna a urgência do Biden abrir mão dessa candidatura para alguém mais forte, com mais potencial de enfrentar o Trump, muito maior. Sem contar assim, a parte de segurança internacional, né, nas guerras na Ucrânia, no Oriente Médio também, que o Trump representaria uma ameaça muito maior. A vice-presidente Kamala Harris, que seria herdeira natural da vaga do Biden à presidência, já vem sofrendo ataques da campanha do Trump meio que de forma preventiva, né? Você acha que ela tem chance mesmo de ser indicada? E se ela for indicada, você acha que ela poderia ganhar? Teria chance? É muito cedo para falar isso, para arriscar uma resposta, mas ela já começaria com uma vantagem, que é o fato de que uma candidatura dela, ela poderia usar aqueles recursos de campanha que já foram arrecadados pela campanha do Biden, já que eles estão aí na mesma chapa. Então já sairia um pouco na frente. Inclusive, eu ouvi a opinião de um especialista lá de fora dizendo que o Biden deveria renunciar, inclusive, à sua presidência, para poder deixar que a Kamala Harris governasse por alguns meses, então até mostrando que aquele discurso do Donald Trump de que ela representa um perigo, que ela ia governar para uma minoria negra do país, é absurdo esse discurso, mas esse discurso racista por parte do Donald Trump e de alguns republicanos existe, né? Mas que ela governando aí, mesmo que fosse por alguns meses, já poderia dar uma demonstração de que não vai haver nenhum tipo de revolução extremamente liberal ou extremamente progressista, como alguns republicanos temem. Mas acredito que, apesar dela não ter brilhado durante esses anos de mandato do Biden, a gente tem que lembrar também que foi um período que foi caracterizado por grandes conflitos internacionais. Então, se você tem uma guerra na Ucrânia, guerra no Oriente Médio, é natural que o presidente acabe aparecendo mais, né, do que a vice. Então, ela sim deixou a desejar, mas algo que acredito que poderia ser consertado nos próximos 4 meses se ela tivesse um pouco mais de protagonismo do que tem agora, que basicamente só viaja o país defendendo o aborto. Como é que você vê essas pesquisas que saíram recentemente, dando conta de que somente a ex-primeira-dama Michelle Obama teria uma vantagem significativa contra o republicano Donald Trump? Existe realmente uma chance, caso ela desejasse concorrer, dela participar dessa corrida à Casa Branca? Eu acredito que não. Ela já falou diversas vezes que não tem esse interesse. Inclusive, teve um colega meu, analista de relações internacionais, que falou o seguinte: que essa possibilidade da Michelle Obama se candidatar está sendo mais discutida aqui no Brasil do que realmente nos Estados Unidos. Mas acredito que não. Existem outros nomes que pontuaram, talvez não tenham pontuado tanto quanto ela, ficaram ali alguns pontos atrás dela nas pesquisas, mas que é algo que poderia ser corrigido ao longo do tempo. Então, com próximos debates, com pessoas fazendo de fato campanha para poderem projetar a própria imagem como candidatos e candidatos democratas. Mas não vejo a possibilidade da Câmara, não. Em relação ao geral das pesquisas, se são confiáveis ou não, eu acredito que na maior parte sim, e elas apenas refletem algo que a gente já sabia antes, que era o Biden já apresentava antes do debate uma dificuldade em crescer, em ficar à frente do Trump, e a partir do momento em que aquele desastre, aquele debate lastimável acontece, lastimável, digo, por conta dos absurdos que o Trump dizia e por conta do desempenho do próprio Biden, aí todas as preocupações se confirmam e são acentuadas. Então o Trump está hoje aí 6 pontos à frente do Biden e poderia de fato ganhar as eleições caso elas fossem realizadas hoje. Tá certo, Urian. Muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua análise da corrida presidencial nos Estados Unidos.